Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Book Memory Lane, onde eu vos falo de passos e momentos de eu como leitora e que vocês provavelmente como leitores devem partilhar aí desse lado. E hoje venho-vos falar de uma questão que se chama vergonha literária. Deveria existir ou não? Aí fica uma questão, porque o que é que eu considero vergonha literária? Por exemplo, eu tenho um bocado de vergonha de dizer que eu ainda não li o Diário de Anne Frank. Porquê? Porque não aconteceu de eu pegar no livro, não me deram quando era miúda, nunca foi algo que eu procurei, e embora seja que eu sei que é um clássico não só de literatura, como também é um clássico, é um marco da nossa história, e que eu deveria ler, nunca li. E eu sinto um bocado de vergonha, mas eu depois fico a pensar, eu deveria sentir vergonha? Eu uma altura vi um vídeo da V.C. Schwab, acho que é assim que seja o nome dela, em que ela fala que no início diziam que ela não podia ser escritora de fantasia e ser boa sem nunca ter lido dos grandes clássicos como O Senhor dos Anéis. E ela dizia, mas eu posso saber escrever fantasia, eu posso ser muito boa e não ter que ler O Senhor dos Anéis, porque a minha história depende de mim, não depende do Senhor dos Anéis. E no fundo eu acho que é um bocado isso, ou seja, eu como leitora e como pessoa acho que não vou ser definida pelos livros que eu li, certo? Mas no entanto existe sempre uma parte de vergonha de mim por dizer que não li o Diário de Anne Frank. E eu continuo a ter esta idade e sem ler, e eu gostava nos próximos tempos tratar disso, mas não é algo que também que me tire sono. Chewie, que quando tiver de ler, eu vou de arranjar um momento, há de acontecer, e acho que não deve ser forçado. E no fundo, eu acho que não somos todos obrigados a ler o mesmo. No entanto, é assim, o Diário de Anne Frank acho que é um ponto à parte, porque não é só o livro em si, é um momento da história, que acho que, independentemente de não sermos amantes de histórias, todos devíamos estar... todos devemos saber o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, porque não é só uma questão de história, é uma questão social. E o Diário de Anne Frank é talvez uma questão à parte. Mas, por exemplo, vamos falar, por exemplo, Senhor dos Anéis, voltar no Senhor dos Anéis. Todos devemos ler o Senhor dos Anéis, porquê? Porque é um clássico de literatura, mesmo um ponto marcado na fantasia. E também, olha, por exemplo, no fundo, também foi inspirado na Segunda Guerra Mundial. Mas acho que deveríamos ler. Eu acho que não somos todos obrigados a ler o mesmo. Claro que é um dos livros que, como diz a Corina, que eu estou sempre a evangelizar, não é? Estou sempre a falar dele. Mas eu não acho que vocês são menos leitores porque não leram O Senhor dos Anéis. Como, por exemplo, Harry Potter. Eu não te ia falar com uns miúdos. Estava a falar de Harry Potter, eles perguntaram-me o que era o Harry Potter. E eu fiquei chocada. Fiquei chocada, quer dizer, como é que eles não sabem o que é o Harry Potter? Mas depois eu fiquei a pensar, existe já alguma diferença geracional. E nem todos vivemos com o Harry Potter. Para nós o Harry Potter vai ser um ponto marcante. Porquê? Porque nós vivemos o Harry Potter. Nós crescemos com o Harry Potter, literalmente. À medida, nós estávamos... Eu falo por mim. Eu estava a acompanhar a idade do Harry Potter. Por uma diferença de um ano ao outro, mas eu estava a acompanhar a idade do Harry Potter. Por isso, para mim, ele vai ser sempre um ponto marcante. Porque o que ele passou, no fundo, aqueles momentos de adolescência e tudo, ele estava lá connosco. E enquanto que... para o resto das crianças mais novas, se calhar não. E mesmo que eles vão ler agora, com a quantidade de coisas que existem inspiradas pelo Harry Potter, com o tipo de fantasia, tipo de filmes e etc., se calhar para eles já não vai ser tão marcante como foi para nós o Harry Potter. E por isso, se calhar para eles também não vai ser obrigatório ler o Harry Potter, mas que é um ponto marcado na escrita de fantasia, é. Se quiserem saber mais sobre a história de fantasia, se calhar deveriam ler, mas não são obrigados. E eu acho que esta questão da vergonha literária... se existe, não deveria existir. Estão a perceber aqui o meu esquema? Se existe, não deveria existir. E por isso, eu acho que não deveria ter vergonha de dizer eu não li o Diário de Anne Frank. Como não deveria ter vergonha de... Como não tenho vergonha de dizer eu não li As 50 Sombras de Grey. Porque, pronto, já aconteceu. Não leio, não quis e não aconteceu até esse momento. Pronto, por exemplo, eu não tenho vergonha de dizer eu li Dino Erótica. Opa! Foi um momento, em meia hora li aquilo, gostei, não gostei, vou reler, não vou reler, mas não tenho vergonha de vos dizer, pá, aconteceu, tinha curiosidade, quis ler e pronto, e já está. Agora, isso vai fazer da mesma pessoa? Não, aliás, até tenho muito conhecimento, quer dizer, por amor de Deus, quem é que não quer saber como é que os dinossauros têm relações sexuais, mesmo que não seja fidedigno, mas acontece, não tenho vergonha. Por isso, digam nos comentários se vocês têm
vergonha literária, se acham que devia existir, se existe alguma coisa que dizem que têm vergonha de ainda não ter lido e se acham que todos devemos ler mesmo. Isto volta um bocado ao episódio do Leituras Obrigatórias, né? Anda ali um bocado também ao encontro desse episódio, porque de facto deveriam existir, não deveriam existir. Digam nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!